para poder cultuar o nome do Senhor. Amém? Amém? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Todos são da casa? Pastor Marcinho não estou bravo, não? Glória a Deus. Queridos, agora a gente vai estar compartilhando a palavra do Senhor. A gente vem no batidão aí das bem-aventuranças. E eu creio que Deus está nos ensinando algo, né? Você já gravou de cor as bem-aventuranças? Já está guardada? Já está decorada? Não, o pastor sabe. O líder do meu GE sabe. Não, a palavra ela precisa fazer morada no teu coração. É no teu coração. Então é importante que a gente receba e guarde a palavra do Senhor, para que ela possa fazer aquilo que ela tem que fazer através de nós, tá certo? Semana passada a gente falou sobre a verdadeira felicidade. Nós vivemos em um momento onde as pessoas buscam a felicidade. E buscam através do entretenimento, buscam através das drogas, buscam através dos relacionamentos, porque o homem tem uma necessidade de ser feliz. Quando o homem caiu, quando o homem pecou, ele cortou esse cordão umbilical que o alimentava, que era Deus. E a partir desse momento, entrou sentimentos no homem. Sentimentos de medo, sentimentos de... todo tipo de sentimento, que começa no medo. E em Cristo, Jesus veio para poder nos restaurar novamente a essa imagem, a esse propósito original que Deus tem para nós. Tá certo? Então, e hoje eu quero dar continuidade, porque é um assunto que está interligado, que é a excelência do ensino de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 2, fala assim: então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, o que Jesus disse? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles... Bem-aventurados os que choram, porque serão... Bem-aventurados os mansos, porque herdarão... Bem-aventurados os puros... Desculpe, os que têm sede e fome de justiça, porque serão satisfeitos, saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque eles herdarão o reino dos céus. Jesus passou a ensinar essas coisas. E se a gente continuar lendo o contexto, a gente vê que uma multidão estava seguindo Jesus. O culto de Jesus estava cheio. Mas só que ele sabia que era mais do que isso. Ele precisava ensinar aquele povo novos conceitos do reino dos céus. Ele precisava colocar fundamentos sobre aqueles discípulos. Porque o que sustenta o dia mau é o quê? Vai depender do fundamento, né? E não é diferente hoje. Nós precisamos entender isso daí. A intenção de Jesus não era apenas informar as pessoas. Quem gosta de receber informação? Todos consomem informações, não é assim? Ele intencionalmente sabia que precisava fazer o quê? Ensinar. Leia aí o seu boletim. Precisava ensinar. O quê? Os seus discípulos através do Evangelho. Qual é a importância do ensino? Amplia os horizontes, transforma vidas, permite desenvolver o pensamento espiritual e moral. É por meio do conhecimento que o indivíduo impulsiona a sua vida, direciona a sua trajetória, exerce plenamente sua cidadania, compreende seus direitos e seus deveres. O ensino forma bons profissionais. O ensino forma bons discípulos. O ensino é o fundamento para quem quer crescer. Falou, o ensino é o fundamento para quem quer crescer. Nós precisamos entender isso daí. Quero crescer espiritualmente. O teu crescimento está condicionado ao teu fundamento. Se não há fundamento, se edifica sobre qualquer lugar.
E não tem jeito, a chuva vai descer, a enchente vai subir, e é pressão por todos, porque o vento ele sopra. E Jesus sabia que a chuva iria descer. Jesus sabia que os rios iam encher e que a pressão viria. Então ele chama os bambinos e fala: senta aí, bambino. Vamos criar um fundamento. Vamos criar algo sólido. Vamos criar algo que sustente você no dia da crise, no dia difícil. Porque ele vem. Você está profetizando isso? Não estou profetizando. Jesus, dentro desse contexto, ele ensinou que nós iríamos ter aflições, iríamos ter dificuldades, porque nós vivemos no meio. Você é chamado para ser luz e sal no meio de um sistema caído, no meio de um sistema que te pressiona de todas as maneiras para você sucumbir. E Jesus estava criando esse fundamento na vida dos discípulos. Desde o Velho Testamento, os profetas anunciaram a importância do ensino de Jesus. Isaías 61:1 fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Por quê? Ele vai explicar o porquê. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas. Óleo de quê? Ao invés de pranto, manto de louvor, em vez de espírito, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para a sua glória. Eu acho que Jesus estava, em Isaías 61, estava profetizando as bem-aventuranças. Porque se você for ver esse contexto, tem tudo a ver com aquilo que Jesus estava ensinando. Jesus, o servo messiânico, que tinha como objetivo formar um novo povo com a sua pregação capacitada pelo Espírito Santo. Tanto a pregação como a unção que estava sobre Jesus tinham um propósito específico. Lucas 4,16. Depois de Jesus passar por todo o processo de batismo e tudo mais, olha o que fala. Jesus foi para Nazaré. Onde era Nazaré? Qual era? O que a gente está tratando aqui? Nazaré foi a cidade onde Jesus cresceu, nasceu, se desenvolveu. Todos conheciam o menino Jesus, todos conheciam o carpinteiro. Todos conheciam ele. Aí Jesus, olha o que fala. Jesus foi para Nazaré, depois do batismo, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga segundo o seu... O que Jesus fazia no sábado? Era o que dele? Costume. O que é um costume? Faz toda semana. Prática. É um costume. É prática. Entendeu? Entendeu, não? Pensa. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. O que está escrito? O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele traz o princípio de Isaías, porque Isaías foi um profeta messiânico. Foi o profeta do Velho Testamento que mais anunciou a Cristo, juntamente com outros, né? E ele traz o fundamento daquilo que estava lá no Velho Testamento. Por isso que Jesus não veio anular a lei, ele veio cumprir toda a lei. Toda a lei. E agora Jesus começa a ensinar. Mateus 4:23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidade entre o povo. Mateus 5:1. Ao ver as multidões, agora é o contexto que a gente está inserido. Ao ver as multidões, Jesus subiu aonde? Ao monte. E ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. O discípulo anda perto de Jesus. O discípulo quer saber o que Jesus está fazendo e quer se aproximar de Jesus. O discípulo não é um membro avulso.
Ele é alguém que está conectado no cabeça. E porque está conectado no cabeça, também está conectado no corpo. E os discípulos se aproximaram de Jesus. Então ele passou a ensiná-los. Essa palavra ensiná-los, ou doutrina, é dita que significa ministrar os preceitos de uma ciência, de uma arte, instruir, lecionar e doutrinar, usando o ensino teórico, prático e oferecendo-se como exemplo. Isto é, ensinar até entregar a mensagem tal qual recebeu, ao ponto de quem recebeu a ministração ser capaz de transmitir a outrem. Amém. Então Jesus não estava preocupado só em formar, ele queria formar discípulos. Porque esses discípulos, depois, eles precisavam dar continuidade a esse ensino que eles receberam. Por isso que a palavra fala que você precisa saber explicar qual é a razão da sua fé. Por que você é um discípulo de Jesus? Não sei, porque todo domingo alguém fala que usa essa palavra, que eu tenho que ser um discípulo de Jesus. Não. O desafio é você receber essa palavra. E essa palavra formar em você um fundamento, um alicerce, para que todos aqueles que se aproximam de você consigam ver a obra que você está fazendo. E como que se forma isso daí? Isso é um projeto de uma vida. É um projeto de uma vida. E Jesus sabia que ele precisava formar. Formar algo é a mesma coisa que informar? Eu posso dar uma informação, mas essa informação pode ou não pode fazer nenhuma diferença. A informação que Jesus estava passando tinha que formar. E depois, lá em Mateus 28, ele fala assim: ensine até formar no teu coração esses princípios, esses preceitos, essa doutrina que é do reino de Deus. Amém. O ensino de Jesus era acompanhado de poder. Amém. Porque só ensino é bom, é fundamento. Mas esse ensino tem que ser acompanhado de poder. Porque quem revela esse ensino é o Espírito Santo. Amém. Sem o Espírito Santo, nós temos o conhecimento na cuca, mas não tem fogo no coração. Então você precisa receber o conhecimento, mas esse conhecimento precisa aquecer a sua vida. Precisa, através do Espírito Santo, te dar poder para testemunhar. Amém. Mateus 22, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras. E nem o quê? Vocês erram, Jesus disse. Porque os intelectuais, os líderes daquele momento, eles traziam um ensinamento sem fundamento. Por que é um ensinamento sem fundamento? Porque eles não tinham a prática de vida. Eles traziam os rabinos, eles traziam o exemplo de outros para consolidar aquilo que eles estavam querendo ensinar. Se a gente começa a falar sobre discípulos, sobre a necessidade de se tornar um discípulo, e eu não quero ser um discípulo de Jesus, sabe qual é o efeito que isso vai ter? Vai ter um efeito na sua vida, mas isso não vai ter poder na minha vida. Então, o ensino de Jesus, ele era acompanhado de poder, para consolidar isso daí. Os saduceus se orgulhavam por interpretarem as Escrituras, mas em realidade não conheciam a palavra do reino dos céus. Da mesma forma, não confiavam em Deus, que tem poder sobre a morte. Para o homem, a morte é a tragédia final. Para Deus, no entanto, é apenas o começo de uma eternidade gloriosa para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém. Os saduceus, eles não criam na ressurreição. Eles criam em outra coisa que não quero entrar nesse assunto. E por eles não crer, eles não tinham a revelação completa de quem era Jesus. Tudo, o justo, ele viverá pela fé. É pela fé. Qual é a garantia que eu tenho? Fala fé. Essa é a garantia que Jesus condicionou a minha salvação, o meu crescimento, o meu fundamento. Tudo é pela fé. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele primeiro existe e depois Ele é presenteador. Ele quer te dar presentes, Ele quer te abençoar. Você serve um Deus como?
Amém. Maravilhoso. Amém. Que as circunstâncias querem dizer, Deus deixou você, Deus abandonou você. Ele é o Emmanuel, Ele está do teu lado nesse momento. Mas só que os líderes não entendiam dessa maneira. Jesus ensinava com autoridade. Mateus 7:28. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Em linhas gerais, os mestres da lei eram instruídos para profissionalmente desenvolver e aplicar a lei do Velho Testamento. A autoridade deles era rigorosamente humana e tradicional, citando outros rabinos a fim de apoiar os seus ensinos, ao passo que Jesus falava com autoridade divina. Amém. De onde vinha a autoridade de Jesus? Jesus não se apegava aos ritos ou tradições humanas. Jesus praticava o que ensinava. Jesus ensinava com graça e clareza. Jesus tinha uma graça para ensinar grande. A graça é o tempero que, quando a palavra é ministrada, ela tempera a alma das pessoas. Quando não tem tempero, fica sem sal, perde o gosto. Então a palavra tem que ter a mão certa. Como quem vai cozinhar fala assim, acertei na mão, acertei no tempero. Não está nem muito salgado, nem sem sabor, tá? Jesus, ele pregava está no ponto. A palavra de Jesus sempre está no ponto. O desafio é que eu não sou Jesus. Eu preciso entender essas coisas. Porque tem que ser E Jesus, ele trazia essa pregação com clareza e com graça. Jesus fazia tudo com a intenção de glorificar o Pai. Qual que é a intenção de Jesus? O tempo todo? Glorificar o Pai. Jesus falava como Messias, Rei do reino dos céus. Posição esta que os mestres da lei não reconheciam. E agora aqui a gente vai aplicar isso daqui. Jesus começa ensinando as bem-aventuranças, mas segue trazendo novos princípios de reino até o capítulo 7 do livro de Mateus. Vamos ver quais são? Eu acho que aqui a gente tem um menu para o segundo semestre. Jesus ensinou que os discípulos são... Me ajudam aqui. Jesus ensinou que os discípulos são... A luz e o sal da terra. Jesus não veio revogar a lei, mas... Cumpri-la. Jesus ensinou a respeito do quê? Da ira. Quem é iracundo? Não fala, por favor. Jesus ensinou sobre adultério. Nós vivemos numa comunidade, né? E graças a Deus todos vêm. E Jesus, ele fala assim, quando você olha, ele ensinando, quando você olha para uma irmã com um mau desejo no teu coração, Adulterou. o que você fez? Já adulterou. E eles escutavam isso daí, e isso entrava no conhecimento, na maneira deles pensarem? Não entrava. Porque era necessário eles receberem esse novo fundamento que é Cristo Jesus. E através do Espírito Santo, ele ia estabelecer isso no coração das pessoas. Jesus ensinou a respeito do divórcio. Ninguém fala mais sobre isso hoje. Você faz o que você quer, como quer, quando quer, e a igreja tem que engolir isso goela abaixo. Mas Jesus, ele com amor, ele ensinou essas coisas. E com o tempero certo, a igreja precisa ensinar essas coisas. É palavra de Jesus. No capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus estava colocando o fundamento sobre aquele novo povo. E depois, aqui na frente, a gente vai aplicar. Jesus ensinou a cumprir os juramentos, os pactos que a gente faz com Ele. Jesus ensinou a respeito da vingança. Aquele povo era um povo que ganhava tudo na força do braço. Você é meu inimigo, eu quero que você morra. E eles queriam ser libertos daquela prisão como? Se vingando do Império Romano. E Jesus falou assim, ei, não é assim que funciona no meu reino. Vocês lembram da história de Eliseu? Quando os samaritanos foram querer prendê-lo? Vocês lembram que eu falei isso há uns 3, 4 domingos atrás? Ele pegou o povo e levou até onde? Até diante do rei.
E quando o povo chegou diante do rei, o rei babando falou assim: devo matá-lo, devo matá-lo, devo matá-lo, devo matá-lo, devo matá-lo, fala que eu estou pronto para matá-los. E Eliseu fala assim: no meu reino é diferente. Você dá pão e água para os seus inimigos. Esse é o reino de Jesus. Jesus ensinou sobre as ofertas, a dar ofertas. Jesus ensinou sobre a necessidade de orar sempre. Jesus ensinou sobre o jejum. Crente precisa jejuar. É ensinamento de Jesus. Ah, mas isso dá uma dor de cabeça. Fala com Jesus. Fala, Jesus, aquilo que se pediu para fazer dá dor de cabeça. Fala, crente. Precisa jejuar. Palavras do Senhor Jesus. Jesus ensinou a juntar tesouro onde? No céu. Nos céus. E aqui na terra, administrar aquilo que Deus te deu. Tem que ser um bom administrador. Jesus ensinou que os olhos são a lâmpada do corpo. Jesus ensinou sobre os dois senhores. Quais são os dois senhores? Deus e o quê? E Mamon. As riquezas. Jesus ensinou sobre essas coisas. Qual é o lugar que o dinheiro tem ocupado na sua vida? Trabalho tanto. Ah, mas eu trabalho tanto para vencer. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os seus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia sentinela. Você tem que trabalhar? Tem, com equilíbrio. Mas eu estou chegando agora aqui na América, eu sei como é que é. Eu não estou falando contra essas coisas, eu sei como é que é. É um momento novo, é um momento onde você vai ter que... É um momento novo para você. Vai ter que se virar. Mas a tua prosperidade verdadeira, ganhando 2 e ganhando 4, é o Senhor que multiplica isso na sua vida. Aleluia. Amém. Quem ganha 2 não falta, e o que ganha 4 não sobra. Aleluia. Porque se você tirar 1 de 4, dá 3. E se você somar 1 e 2, dá 3. E são palavras de Cristo Jesus. Ensinou a não andar preocupado. Ah, mas aqui Jesus está pegando muito pesado. Eu, com o meu temperamento, eu sou assim. Eu ando só preocupado. Jesus falou assim que não é para andar preocupado. É para lançar sobre Ele todas as nossas preocupações, porque Ele tem Cuidado de nós. cuidado Amém. de nós. Amém. Jesus ensinou a não julgar ninguém. Ah, mas eu, com esse meu olhar crítico... Todos nós temos um tchan de ser crítico, né? Às vezes o crítico, ele é crítico porque ele me fugiu a palavra agora. Ele é alguém que... Caramba, eu esqueci a palavra. Hã? Deixa eu tomar água para ver se melhor. Não, a água resolveu. A pessoa insegura, ela é crítica. A pessoa insegura, ela é crítica. E quando ela é exposta no lugar que ela critica os outros, ela mostra a insegurança dela. Então, nós não temos padrão para julgar ninguém. Nós temos o padrão da palavra. O que nós devemos fazer? Meu irmão, eu tenho um compromisso com você. O modelo, a palavra, fala isso. E eu quero apresentar isso. Quero ajudar você. Então não devemos julgar ninguém. Amém? Amém? Aqui não acontece isso, graças a Deus. Amém. Jesus ensinou sobre as 2 portas. A porta estreita e a porta larga. Jesus ensinou a ter cuidado com os falsos profetas. Tem que ter cuidado com isso. Jesus ensinou quem entra no reino dos céus.
E agora, de maneira prática, todos esses ensinamentos de Jesus são aplicados em 2 fundamentos. Mateus 7, 24. Vamos ler? Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa onde? Na rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não... Por quê? Porque tinha sido construído sobre rocha. Fala Petra. Petra. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, de maneira prática, a primeira coisa que nós precisamos aqui aprender é que Jesus é o fundamento da igreja. Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra... O que Jesus estava fazendo com os discípulos? Fala, checando o fundamento deles. Porque ele sabia aquilo que os discípulos estavam escutando. Quem era Jesus? Mais um. Você já escutou isso? Não. Jesus é mais um. E se esse fundamento continuasse na vida dos discípulos, se Jesus fosse mais um, eles não conseguiriam seguir em frente. Por isso Jesus checa o fundamento dos discípulos. Como que Jesus checa os fundamentos? Às vezes ele checa o meu fundamento. Como? Ele sopra o vento, desce a chuva e sobe os... Para quê? Para ver qual vai ser a reação do discípulo. Ele envia os discípulos para cruzarem o mar sozinhos. Lá no meio do mar, o que acontece? Tempestade. O que Jesus estava fazendo? Nessa ele estava, depois ele chega, ele pegou um Uber e veio sobre as águas. O que Jesus estava fazendo na vida dos seus discípulos? Testando, construindo o fundamento dos discípulos. Em certa situação, uma multidão acompanhando, seguindo Jesus, a multidão com fome, o povo crente fica com fome também, e quando o crente fica com fome, é igual aquele desenho daquele, sai comendo tudo, né? E Jesus chega para Filipe e pergunta para Filipe, vamos dar de comida para esse povo? E Filipe fala assim: Jesus, tem nada aqui. Aí chega outro cara e fala assim: tem um menino que tem 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Jesus ele nem retorna a pergunta, nem retorna a Filipe. Ele pega os 5 pães e 2 peixes e fala: vou te ensinar, Filipe, a você a crer em mim com pouco. Eu imagino que o coração de Filipe entrega 1 cesto, entrega 2 cestos, entrega 3 cestos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sabe lá quantos cestos ele entregou, e depois no final sobraram 12 cestos. O que Jesus estava fazendo com Filipe? Criando fundamento. Ele pode criar fundamento com muito ou com pouco. Mas o importante é que esse fundamento seja criado na tua vida. Tudo que é duradouro tem um fundamento sólido. Para você desenvolver qualquer área na sua vida, precisa ter base. Fala base. Base. Tudo que não foi fundamentado, provavelmente já foi perdido. Todo atleta que cresce em sua categoria precisa de
fundamento. Eu lembro que alguns anos atrás o Lebe tinha 10, 11 anos e aí tem aquela história, né? Filho de peixe, peixinho é. Eu nunca pensei assim, mas tudo bem. Mas eu sempre achei e acho que ele tinha que praticar esporte. Então, tem um amigo meu que ainda tem uma escolinha de futebol. Ele foi um jogador profissional e tem uma escolinha de futebol. Aí eu liguei para ele e falei, traz o craque para cá. Tá bem até aqui não? Aí eu cheguei lá com o Leve, aí eu vi os meninos. Tá. Aí eu fiquei 1 hora olhando. E o Leve falou, pai, eu venho quando? Eu falei, vamos conversar. Aí no final do treino, o meu amigo chegou e falou, quando você vai trazer o craque? Quando ele começa? Eu falei, vai demorar um pouquinho. Me dá uns 6 meses, depois eu volto. Ele falou, 6 meses? 6 meses. Ele me chamou de canto e falou, por que 6 meses? Eu falei, eu preciso trabalhar nele o fundamento. Porque se eu trouxer ele aqui sem o fundamento, ele vai ficar perdido e frustrado. Eu conheço a figura. Então, 3 vezes na semana eu pegava o Leme, uma bolinha, um galãozinho de água e ia para um campo lá perto de casa. Inside foot, control, pass, e não sei o que. Ele falou, pai, até onde a gente vai com esse negócio? Até você criar um fundamento. Depois de 6 meses ele começou a carreira e tem sido um sucesso. Isso você aplica em qualquer área. Você vai começar uma profissão, você vai começar um trabalho, você precisa se educar, você precisa ter um fundamento. Você vai fazer uma dieta, você precisa se educar, você precisa ter um fundamento. Por isso que Jesus fala assim, o ímpio às vezes ele é mais prudente do que o justo, porque o justo ele vai montar um negócio, ele faz todo o rumor. O ímpio, desculpa, ele vai fazer um negócio, ele faz um estudo de mercado, ele vê o que está funcionando, o que não está funcionando, qual que é a necessidade do povo naquela área, ele faz todo o rumor. O justo fala assim, vamos fazer um negócio, bum, joga aí, vai dar certo. Jesus abençoa aqui, abençoa aqui. Pela fé, Deus recolheu as pernas. Todo discípulo precisa estar arraigado e fundamentado sobre a rocha que é Cristo. Efésios 2:19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Aonde? Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo Cristo Jesus o quê? A pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então Jesus, ele é o fundamento da igreja. Tá certo? Segundo lugar, cada discípulo é responsável pelo material que usará na construção. 1 Coríntios 3:10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, Paulo fala assim, eu recebi graça. Isso é graça. Para a gente entender essas coisas, a gente precisa de graça. Não é um estudo na internet, não é escutando outras pessoas que a gente fala, entendi. Isso é graça, eu preciso receber graça para entender essas coisas. E Paulo recebeu graça. Lancei o fundamento lancei o fundamento como sábio construtor. E outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia demonstrará, porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Eu sei que nesse contexto aqui, os teólogos vão falar assim, isso está falando do final dos tempos e do arrebatamento. Eu sei que de maneira geral, é o que está falando esse texto. Mas hoje nós estamos fazendo uma construção, ou não estamos? Sim. Fala assim, eu estou construindo a minha vida. Você escolhe onde você vai construir e você escolhe que tipo de material você vai usar na construção.
Essa é uma escolha sua. Toda construção é um conjunto de fatores que precisam trabalhar em harmonia para se obter um bom resultado. O apóstolo Paulo reconhece que recebeu sabedoria e graça da parte de Deus para se tornar um fiel construtor, um arquiteto. Por sua vez, o arquiteto tem como objetivo fazer um trabalho duradouro. Porém, é necessário observar que tipo de material será usado. Ouro, prata, pedras preciosas são materiais resistentes ao fogo, que são purificados quando passam pela doutrina do Evangelho do Reino. Olha só. De contrapartida, a madeira, o feno ou a palha são materiais perecíveis ao passar pelo fogo da verdade. A qualidade do material determina a durabilidade, a proteção e a segurança da casa. Se faz todo o trabalho de fundamento, né? Faz todo o trabalho direitinho de fundamentar, de colocar a base, de colocar o alicerce. Na hora de edificar, quem vai edificar tem que ter o mesmo cuidado de quem fundamentou a casa. Porque se for usado um material perecível, o material perecível não vai aguentar a chuva, o vento e as adversidades. A cidade de New Orleans foi devastada pelo furacão Ira. A Ira não está aqui hoje. Ela não é um furacão. A Ira não é um furacão. Queria deixar isso bem claro. Eu não sei por que colocaram o nome do furacão Ira. Não tem nada a ver. É só um nome, eu acho, né? Eu não sei porque põe nome em furacão. Sabemos que não temos controle sobre os fenômenos da natureza. Você sabia disso, não? Mas sim podemos planejar a durabilidade e a segurança da casa. É evidente que as residências de New Orleans foram fortemente devastadas porque o tipo de material que as casas foram construídas não suportam muito vento e chuva. O mesmo aconteceu aqui na Flórida com o Andrew em 92. Lembra do furacão Andrew? Eu não estava aqui em 92? Não, eu cheguei em 98 e não estava aqui. Foi 12 ou 16 dias de tormenta, furacão. Destruiu o estado da Flórida. E a partir daquela data, o código de construção da Flórida foi mudado. Porque as casas precisavam ser construídas com material mais resistente. Às vezes você passa um furacão na sua vida. E você olha para casa e fala assim, rapaz, sobrou uma meia dúzia de prego. Mas é porque Deus está querendo mudar o tipo de material que nós estamos fazendo essa construção. Se for perecível o material, não é que Deus é mau, Ele é justo. Quando o vento sopra, o material não é resistente. Como que o material pode ser resistente? Se nós observarmos e formos sábios construtores na obra que nós estamos fazendo. Como nós estamos construindo o nosso casamento? Que tipo de material nós estamos usando? Como nós estamos construindo o ensino sobre os nossos filhos? Que tipo de material nós estamos usando? Como nós estamos construindo os nossos relacionamentos? Que tipo de material nós estamos usando? Isso vai determinar a durabilidade, a proteção e a segurança da casa. Terceiro lugar, o que ouve e não pratica é insensato. Mateus 7:26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem que construiu o quê? Sua casa sobre a areia. Sobre? A areia pode ser considerada um fundamento? Hã? Vamos ver. Essa palavra insensato significa moros. Não é aquele cara lá do Brasil não, tá? E é tolo, ímpio e incrédulo. Então o insensato ele é, Jesus está falando aqui que ele é tolo, ele é ímpio e é incrédulo. Aquele que edifica sobre a areia não tem fundamento algum. Ignora a necessidade do alicerce. O ser humano tem a tendência de alicerçar-se em coisas que não têm aprovação de Deus. Os fariseus ignoravam os fundamentos de Deus. Os falsos profetas ignoravam os fundamentos de Deus. A palavra fala de 10 virgens, onde 5 delas ignoraram os fundamentos de Deus. As 10 virgens, a gente sabe que está falando da igreja.
Eram 10 pessoas que estavam esperando a volta de Cristo. E essas pessoas estavam onde? Dentro do corpo. Porém, 5 eram sensatas e 5 insensatas ou tolas. E o que classificou elas dessa maneira? Vamos ler. Mateus 25:1. O reino dos céus pode ser ilustrado pela história de 10 damas de honra, virgens que tomaram suas lamparinas e foram ao encontro de quem? Do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas lamparinas, mas não levaram óleo de reserva. A insensatez fará parte dos últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos tempos, onde o amor tem esfriado e nós precisamos cuidar de nós. Eu preciso cuidar de mim. Porque os dias são para todos. Quem está de pé, tenha cuidado. Fica agarrado na figueira verdadeira. Em Cristo Jesus. Ninguém está isento de nada, não. Não existe super-homem. Isso é a história da televisão. Todos nós somos frágeis e dependemos de Deus. E a insensatez fará parte dos últimos dias. O insensato não tem cuidado se aquilo que está praticando é correto. Tem que fazer, vamos fazer. Ou todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Ele simplesmente segue em frente, sem se preocupar com a consequência. Insensatez é ignorar a verdade ou a realidade e achar que nada irá acontecer. Provérbios 27:12. A pessoa sensata vê o perigo e se... Mas o insensato, o que acontece? Vai em frente e Deus vai me trazer livramento. Deus vai me livrar dessa situação. A palavra diz assim: não tentará o Senhor o teu Deus. Você é um ser inteligente. Você é um ser que, se diante do perigo, você não deve enfrentar o perigo. Você deve se resguardar, se proteger. Tanto é que quando você passa por um susto muito grande, qual é a descarga que você recebe sobre o teu corpo? Muita. Para dizer assim, você está em perigo, você está em perigo, você está em perigo, você está em perigo. E é para fugir. Aí você demora uns 5 minutos para raciocinar e falar assim: Deus, que livramento grande que eu recebi. Não é assim? Então nós precisamos ter cuidado com essas coisas. Segundo lugar, na realidade, quarto lugar, o que ouve e pratica, ele é prudente. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem que construiu a sua casa onde? Sobre a rocha. O prudente não negligencia o que é comum. Mesmo que construir sobre a rocha, será necessário mais tempo e energia para a sua casa se manter firme durante as tempestades da vida. Por isso a casa deve ser edificada com bom senso. Fala, casa deve ser edificada com bom senso, considerando o futuro. Você quer fazer uma construção que vai durar a vida inteira? Você quer construir um casamento que vai durar a vida inteira? Você quer construir um relacionamento que vai durar a vida inteira? Quer ou não quer? Amém. Alguém quer gastar energia e dinheiro e tudo mais em alguma coisa que em 2 anos vai se perder tudo? Qual o investidor que faz isso? Nenhum. É bom senso. Eu preciso ter bom senso. Então, para mim ter bom senso, o bom senso começa assim: onde é que eu estou edificando isso daqui? Deixa eu checar o fundamento. E para você checar o fundamento, você precisa conhecer o fundamento. O que é o fundamento? A palavra. Jesus é o fundamento de todos nós. Amém. Ele é o verbo de Deus. Então, para mim conhecer o fundamento, eu preciso conhecer a palavra. Por isso a casa deve ser edificada com bom senso, considerando o futuro e não apenas o presente. A vida física deve ser usada para obter e desenvolver a vida eterna, pois o prudente deseja construir, através da palavra, algo duradouro. Tiago 1:25. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que? Realizar. E por último, fechando essa palavra,
Toda construção, do começo ao fim, é através da fé. Hebreus 11:1. O fato essencial da existência é que esta confiança em Deus, esta fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma... Olha o verso 10. Porque Abraão aguardava o quê? Leia comigo, 1, 2, 3, vá. Porque De novo. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, de novo, vai, por favor. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o arquiteto e construtor. O que estava no fundamento de Abraão? Deus. O arquiteto. O soberano arquiteto de todas as coisas. Ele estava peregrinando sobre essa terra. Isso aqui traz outra pregação. Você é peregrino sobre essa terra. Não lance alicerce muito profundo nessa terra. O teu alicerce tem que ser em Cristo Jesus. Amém. Ele sabia que não adiantava. E Abraão era um cara que tinha muita grana. Mas ele colocou o alicerce sobre quem? Deus. Sobre o arquiteto de toda a terra. E ele esperava. E ele aguardava a cidade que vem. Vai vir uma nova Jerusalém. Aleluia. Fundamentada. Uma nova Jerusalém que virá dos céus, um novo fundamento. Aleluia. E Abraão estava de olho nessa terra, nessa cidade, do qual Deus é o arquiteto e construtor. Amém. Que coisa linda. Nós nos impressionamos com algumas construções que nós vemos, não é assim? E tem coisa bonita por aí, não tem? Tem. Mas isso é sabedoria de Deus dada ao homem. Agora imagina a construção que Deus tem preparado para você. Aleluia. Quando Jesus ele te pegar pela mão e falar assim: vou te levar na tua nova residência, que está preparada para você. Aleluia. Aí talvez tudo aquilo que você desejou aqui na terra e não conquistou, você vai realizar lá no céu. Fala: Jesus, essa é a minha casa. É a tua casa, filho. Você esperou com os teus olhos postos em mim. O arquiteto soberano fez isso para você. Amém. A fé é o fundamento, a fé é o material que nós precisamos construir toda a nossa casa. Como a pastora Lu falou, a fé é um firme fundamento. Amém. E é a esperança das coisas que eu não vejo, mas eu tenho esperança. E eu tenho esperança que o meu Redentor se levantará em meu favor. Eu tenho esperança que eu passo pelas lutas, mas o meu pastor tem uma mesa preparada para mim. Eu tenho esperança que 1000 cai do lado direito, 10.000 do lado esquerdo, vice-versa, mas eu não serei atingido. Eu tenho esperança naquele que disse que voltará para me buscar. O justo, ele viverá pela fé. E se ele retroceder, a alma de Cristo não tem prazer, é necessário avançar. Fala, é necessário avançar pela fé, é necessário construir uma nova casa, é necessário construir novos relacionamentos, é necessário construir a igreja sobre Cristo Jesus. Porque agora esse compromisso chegou até nós. Quem tem a responsabilidade de ensinar hoje? Quem tem a responsabilidade de ensinar a igreja hoje? Jesus falou para os discípulos: ensinem até eles guardarem esses fundamentos. E eu estarei com vocês todos os dias que vocês estiverem ensinando. Porque Jesus, ele veio formar um novo povo, e a igreja é esse novo Israel. No Velho Testamento, Israel era o Israel de Deus, certo? No Novo Testamento, a igreja é o Israel de Deus. Nós somos o Israel de Deus. Esse povo fundamentado em Cristo Jesus. Amém? Conclusão.
Desculpe, deixa eu ler aqui esse note. Abraão, pela fé, busca a cidade que tem fundamento eternos. Ele sabia que a terra que lhe fora prometida aqui no mundo não era o fim da jornada. Pelo contrário, o fim é na cidade celestial. Ou talvez o começo, né? Porque eternidade não tem começo, não tem fim. Que Deus tem preparado para os seus servos. Abraão serve de exemplo a todo o povo de Deus. Devemos reconhecer que estamos apenas de passagem neste mundo, caminhando para o nosso verdadeiro lar no céu, a Jerusalém espiritual ou celestial. Conclusão: Jesus ensinou a vontade de Deus e revelou a verdade através de suas palavras. O elemento que ele usou para comunicar vida foi o quê? A palavra. João 1:1. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Verso 3. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. E o verso 4. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe luz para todas as pessoas. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Senhor, nós queremos te agradecer mais uma vez, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é uma espada de dois gumes. Ela cria um fundamento que é eterno nas nossas vidas, e quando esse fundamento é estabelecido em nós, isso nos faz casa espiritual, casa de sacrifício vivo ao Senhor, lugar onde o Senhor habita. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela construiu todas as coisas no começo e continua construindo hoje, Senhor. Sem a palavra, nada pode ser feito, porque ela é o fundamento de todas as coisas. Ela é uma semente poderosa, que quando cai na boa terra, ela produz muitos frutos. Amém. Então, meu Deus, que nessa manhã, essa palavra venha cair nos nossos corações. Amém. Ela venha, Senhor, trabalhar os nossos corações, trabalhar as nossas vidas. Nós queremos frutificar nessa terra. Nós queremos anunciar as verdades de Cristo Jesus, daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós queremos frutificar, ó Deus, por onde nós andarmos. Nós queremos ser benditos no campo, na cidade, por onde nós andarmos, meu Deus. E assim eu quero pedir, ó Deus, que esse conhecimento venha sobre a tua igreja. Deus, que nós possamos andar contigo, não de ouvir falar, mas de termos um conhecimento profundo de quem o Senhor é. E a tua palavra revela quem o Senhor é. A tua palavra, Senhor, é tudo aquilo que nós precisamos. E nessa manhã foi ensinado através do teu Espírito Santo a necessidade de nós aprendermos contigo. A tua palavra diz: vinde a mim e eu vou ensinar vocês. Aprendais de mim, que sou manso e humilde de coração. E é isso que nós queremos fazer. Nós somos os teus discípulos. Nós queremos nos assentar aos teus pés, como Maria fez, Senhor, e ouvir do Mestre os ensinamentos, e ouvir do Mestre a capacidade, Senhor, de entender as coisas que vêm do teu coração. Nos ajude, Senhor. Muitas vezes nós estamos dispersos com tantas coisas, com tudo que nos envolve, com tanto trabalho, com tanta agitação, com tanta dificuldade, passando pelas lutas, seja qual for o contexto que cada um está vivendo. Nós queremos, ó Deus, nos assentar aos teus pés nessa manhã e aprender de ti, Senhor. Nos ensine, Pai. Nos ensine a tua palavra. Nos ensine, Senhor, como ser luz e sal da terra. Nos ensine, Senhor, a como vencer as dificuldades. Nos ensine, Senhor, a passar pela porta estreita. Nos ensine, Senhor, a entender que só o Senhor é a verdade, o caminho e a vida, Pai. No nome de Jesus, que cada pessoa aqui, Senhor, nessa manhã, possa receber graça da parte do Senhor. Eu também preciso dessa graça, Pai, para compreender essas coisas, meu Deus. E é no nome de Jesus que nós oramos. Queremos, ó Pai, construir a nossa casa, Senhor. Queremos ouvir. Queremos, ó Deus, guardar. E queremos ser, ó Deus, prudentes na construção. E queremos construir sobre a rocha, Pai. Se porventura nós construímos, ó Deus, em outro lugar, nos perdoe. E nos dê nessa manhã a oportunidade de fazermos uma nova construção. Nos dê nessa manhã a oportunidade de construirmos novamente, Senhor.
mas dessa vez, como sábios construtores, ó Deus, construindo sobre a rocha. Nós abençoamos, ó Deus, a todos, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus. Somos falhos, ó Deus, somos imperfeitos, meu Deus, por isso nos ajude, Senhor, nos conduza a como, Senhor, fazermos da maneira correta. E é no nome de Jesus que nós oramos, e é no nome de Jesus que nós te glorificamos.